conta a história de dois homens que agora eles estão presos. Eles foram machucados somente por uma coisa, por fazer a vontade do Senhor, por pregar a palavra de Deus. E aí o texto que nós acabamos de ler diz que eu não sei por qual motivo, eu não sei por qual sentimento, eu não sei quem é que começou, mas eles, os dois, começaram a louvar e a orar a Deus, hinos, e os outros presos ouviam. E quando nós estávamos aqui louvando ao Senhor, eu falei: Jesus, como é que isso é tremendo? Lá no cárcere tinha bateria, sim ou não? Tinha teclado, sim ou não? Tinha violão do Eduardo, sim ou não? Irmãos, o que tinha naquele ambiente a não ser duas vozes cansadas, machucadas e feridas? Só tinha dois homens lá. A Bíblia diz que os outros não cantavam, mas os outros ouviam. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que isso é suficiente. Então hoje eu começo a perguntar a você o seguinte: você crê realmente no que a palavra do Senhor diz? Então, se você diz sim, você acredita no poder da intercessão? Você acredita no poder do louvor? Irmãos, por que o diabo ele faz de tudo? Primeiro, para a gente não vir para o culto. Aí, às vezes, você consegue romper, vencer e vem. Aí você chega aqui e fica com a boca fechada. Já reparou? Porque você acha que você não tem motivo para adorar o Senhor. Você não tem motivo para agradar a Deus, para glorificar o Senhor. E também você acha que se você fizer isso, nada vai acontecer. Olha, o que Deus tem falado comigo é que muitos de nós não estamos vivendo o que deveríamos viver porque nós não acreditamos de verdade ainda no que nós fazemos. Então, quando você pega agora esse texto e o que nós vamos começar a ser ministrado por Deus, você acredita mesmo? Se acredita, por que não faz? Porque presta bem atenção, nós só fazemos aquilo que nós acreditamos. Você come porque você acredita que aquele alimento vai fazer o que com você? Matar a sua fome. Você bebe água, você dorme, você trabalha porque você acredita que você vai receber, vai pagar as suas contas, não é isso? E nem sempre dá para pagar as contas. Gente, depois você me ajuda aí, tirar esse negócio do meu celular. Hein? Todo dia aparece lá, vai vencer o teu boleto. Não quero esse negócio não, irmão. Isso não é de Deus não. Depois vê aí, quem sabe mexer nesse negócio aí. Vocês têm que tirar isso de mim lá. Sai de mim esse negócio. Todo dia aparece lá, vai vencer, aparece lá. Pô, maluco, aí tu não tem nem um centavo daquele dinheiro para esse negócio desse tamanho. Então presta bem atenção, que nós acreditamos, irmãos, somente naquilo que nós fazemos, ou fazemos só aquilo que nós acreditamos. E nós, como cristãos, deveríamos acreditar em tudo que a Bíblia diz, porque é uma verdade. Mas se nós acreditamos e não fazemos, tem alguma coisa errada, não está alinhado, e Deus não vai agir, amém? Porque fé não é o que eu falo, fé é aquilo que eu ajo, é aquilo que eu penso, aquilo que eu... Quando eu tenho fé, eu ando naquela direção. Se alguém liberou uma palavra para mim, falando que é para lá, e se eu tenho fé que aquilo ali é de Deus, eu vou andar para lá. Pastor, eu tenho fé, eu acredito, mas eu... Então não adianta, irmãos. O céu, ele não vai se manifestar. Existem algumas passagens na Bíblia que nós vamos ler muito, vamos ouvir muitos. Uma delas é dos leprosos. A Bíblia diz que eles vêm e falam assim: Senhor, nos cura. E Jesus, irmãos, nesse ato, ele não vai curar. E a Bíblia, nada está escrito à toa, por acaso. Tudo tem um propósito. Jesus tocava, Jesus liberava uma palavra, Jesus botava lodo, lama no olho,
ele cuspiu no rosto de algumas pessoas, literalmente, para que a pessoa ficasse curada, mas esses 10 leprosos, ele fala assim, ó, vai. E se eles não fossem? O que é que aconteceu para que eles fossem curados? Porque o texto diz que mesmo os 9 não voltando, eles foram curados. Porque Jesus falou, cadê os 9 que foram curados? De vez em quando eu fumo lá, eu não gosto de filmar meu rosto, não gosto de filmar nada de mim, não gosto de me exaltar. E algumas coisas eu tenho que falar para vocês acreditar, porque acontece no dia de hoje também. E eu falo com vocês, irmão, com muito temor, eu falo com não vontade de falar, se é que você me entende. Eu filmo meus pés, porque a Bíblia diz isso, irmão. Quão formoso é os pés daquele que anuncia o Evangelho. A Bíblia também diz, irmãos, que Deus confirma os passos dos homens que temem ao Senhor. Então é na caminhada, mas na caminhada de quê? Eu creio mesmo. A Bíblia diz, irmão, que eles creram. Eu imagino, irmão, no meio do caminho, ele falou assim, pô, mas eu ouvi falar que ele tocava, que ele curava, porque tem um leproso na Bíblia, que chega para ele e fala assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Sabe o que ele fala? Eu quero. O que ele faz? Ele toca nele e cura, irmãos. Mas nesses homens, ele não cura. Ele fala assim, ó, vocês vão e mostrem aos sacerdotes. E diz a Bíblia, irmão, que no meio do caminho eles ficaram curados. E um voltou. Agora a pergunta que não quer calar. Se eles não tivessem ido para o sacerdote, eles tinham sido curados, sim ou não? Mas a palavra foi liberada, sim? Qual foi a palavra? Vão, vocês vão ser curados. Então é baseado nisso que nós precisamos, a partir de agora, se levantar. Por quê? Porque se você acredita no que acabamos de ler, e eu parei aonde? Qual foi o último versículo que eu li? Qual foi o último versículo que eu li? 31. Pronto. Se você crê, então, diz assim, e eles responderam, eles quem? Paulo e Silas. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua? Você crê nisso? Então vamos lá, amém, irmãos? A gente vai começar a aprender agora e você vai começar a se identificar. Eu não posso falar para você, tá bom, gente? Eu não posso afirmar, porque eu não conheço você por dentro, que conhece você é Deus, mas a palavra, ela vai gerar algo em você e que você vai começar a se identificar a partir de agora. Por exemplo, se você crê mesmo, por que você anda cabisbaixo pensando em parar e se desistir? Se você crê mesmo, por que você não anda alegre, feliz? Se você crê mesmo, por que você não demonstra isso com ações e atitudes? A gente vai trabalhar isso aí, esse resto do ano, tá, gente? Se eu tiver que parar a revista, irmão, eu sou muito obediente à voz do Senhor. A gente compra a revista, faz plano, paga lá, tudo tranquilo, tudo legal. A gente faz cronograma, mas nós oramos. Nós buscamos a presença do Espírito Santo. E ele vem e nos ministra. E ele que nos guia, ele que nos convence. Porque a Bíblia diz, irmãos, que agora um homem romano que não cria em Jesus, porque a Bíblia diz que quem estava em Jerusalém não cria, imagina esse homem. Agora a pergunta que não quer calar, o que é que levou Paulo e Silas a orar e a louvar? A crença, irmãos. Eles criam no que eles estavam fazendo. Aí a pergunta é, o que é que eles estavam fazendo? O que é que você acha que você fez aqui? Irmãos, eu não gosto de liberar a palavra, amém, irmãos? Quem me conhece sabe muito bem disso. Eu tenho dificuldade em liberar a palavra, porque a palavra do homem é assim, ensina ou não. Mas que vontade de liberar a palavra hoje e falar assim, a partir de hoje não tem mais instrumento em cima desse altar. Que isso, pastor? Porque tamanha foi a presença de Jesus nesse lugar, irmãos.
Aí a pergunta que não quer calar é: você não sentiu ela por quê? Irmãos, os evangelhos estão se desviando por causa disso. Não senti, pastor, o culto está diferente, está vazio, está cheio, está morno, está gelado. Quem foi que falou isso, gente? Irmãos, que presença gloriosa nesse lugar. Por quê? Abra comigo a sua Bíblia. Eu quero te mostrar as duas coisas que esses homens fizeram e o que foi que aconteceu por causa dessas duas coisas, na Bíblia. Tá bom? Em Atos 16, 25, diz o quê? Por volta da meia-noite, ou seja, antes de virar aquele dia de humilhação, de afronta, de machucado, de prisão injusta, irmão, é muito difícil nós queremos louvar a Deus em adversidade. Nós queremos louvar a Deus quando tudo está bom. Então eu vou te provar na Bíblia. O que a Bíblia manda a gente fazer? É por isso que se você crê no que a Bíblia diz, você faz o que ela manda. Eu faço o que ela manda. Eu acordo de manhã já cantando. Fazendo canção. Eu sou compositor. Antigamente o Guilherme ria, zombava de mim, o Guilherme, irmão. E eu ficava falando para ele assim: sai para lá, de vez em quando eu estava virado também. Eu falei: sai para lá, o seu boca calada, tu não fala. Falava para ele. A minha esposa reclamava, agora não ia reclamar mais, porque está com medo do raio cair na cabeça dela. Ela entra no banheiro e sai. Fala: obrigado, Jesus. Eu não estou nem cantando, quando eu vejo descer a escala, começa a cantar. Se tiver alguma coisa de ruim, ó, vai embora. Mas não é verdade? Vou te provar na Bíblia. Irmãos, de verdade, o evangelho é para quem, irmão? É fé, você não vê, você só crê. A campanha da família, pastor, Deus não mudou. Tu não mudou? Irmão, se eu mudasse a campanha, você estava lotado. Mas Deus falou assim: fica aí, fica na família. Eu não quero nada lotado, eu não quero nada lotado não, gente. Presta bem atenção que eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, verso 25. Agora a pergunta é: eles tinham motivo aparente para fazer isso, sim ou não? Mas eles fizeram por quê, pastor? Porque eles creem no que eles fizeram, irmãos. Aqui é que está a chave. Você não faz porque você não crê. Você fala que crê, mas você não crê ainda. E eu quero te abençoar com esse tempo tão precioso de hoje, chamado hoje aqui nessa noite. O que a Bíblia diz sobre isso? Abre aí, põe para mim aqui, meu filho, me ajuda aí. Tiago, capítulo 5, verso 13, vê se é isso. Marca na sua Bíblia aí, rabisca ela, mas vamos ler aqui comigo, por favor. Aí eu te pergunto agora, eles estavam... Olha lá, irmãos, cara, a Bíblia é tremenda. Eles estavam o quê no cárcere? Sofrendo, irmãos. Sofrendo o quê? Injustamente. Isso aqui, irmãos, é busca. Isso aqui é o dia todo em cima de um mesmo texto, desse versículo aí. Senhor, tem água aqui? Ele falou assim: tem. Isso aqui, irmãos, é lá Atos dos Apóstolos 16. Eles estavam sofrendo, mas também eles estavam... Por quê? Eu te provo na Bíblia. Eu imagino eles falando assim: caraca, maluco. Pô, tá doendo muito, tá machucado, mano. Tá sangrando. Detalhe, no cárcere de baixo. Não vou entrar nesse detalhe aqui, não. Cárcere inferior, de baixo. As cadeiras daquela época não é igual a de hoje, não.
pingava de cima, caía embaixo, para ter uma ideia. Pés e mãos, está no texto, preso no tronco. De propósito, para ficar envergado. Paulo era um homem envergado, a Bíblia diz, tá, irmãos? Se você for estudar, você vai ver. O centurião que quis conversar com ele lá no palácio dele lá, falou assim, rapaz, tu é todo torto, maluco. Todo envergado de varadas, não sei o que, você fala que Deus é fiel. Ele falou assim, é fiel? Aí a Bíblia diz, irmãos, que enquanto eles estavam tristes, por quê? Por que a tristeza? Porque eles apanharam justamente, estavam presos com fome justamente. Mas por que alegria? Eu imaginei que ele falou assim, pô, mas cara, tu lembra daquela menina? Ela ficava na praça o dia todo lá com fome, com frio, suja, sendo humilhada, cheia de demônios. Caraca, é verdade, nós expulsamos o demônio dela, o demônio se lascou todinho e foi embora. Irmãos, ao mesmo tempo que eles estavam tristes, eles estavam alegres por uma alma. Aí o que é que eles fizeram, irmãos? Se alguém de vocês está sofrendo, faça o quê? E se alguém está contente? O que é que isso faz na terra, irmãos? Tu leu. Não acontece na minha e na sua vida, por quê? Porque a gente não faz. Está triste? Está triste. Ou você acha que todos os dias eu acordo feliz? Aí eu lembro e vou louvar. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, porque quando eu louvo, Deus faz o quê? Irmãos, hoje eu aprendi que através da minha adoração, eu ergo um trono para o Senhor sentar e receber a minha adoração. Olha só. Quando eles começaram a louvar no sofrimento e a orar, a Bíblia diz, irmãos, que por isso aconteceu um terremoto, porque eles construíram um trono, e a Bíblia diz que Deus desceu, e agora, irmãos, sentou naquele trono, e aonde Deus está, alguma coisa sobrenatural acontece. Abra comigo a sua Bíblia. Com o pastor Adriano, você vai ouvir, abra comigo a sua Bíblia. Presta bem atenção, abri a Bíblia. Aonde, pastor? Deixa eu lembrar aqui agora. Salmos. De número 22. Versículo 3. Marca aí, por favor. Mas vamos aqui para mim. 3, 4. Tu. Em algumas traduções, diz que ele habita no meio, está no mesmo. Ó, vou colocar até o louvor agora. Tu, porém, és santos e habita no meio dos... Por que o diabo faz de tudo para você fazer duas coisas? Duas. A primeira, não vir para o culto. A segunda, vem, mas não canta, não louva. Dá no nada, dá no mesmo. Que isso, pastor? Irmãos, a única vantagem de você estar aqui e não ter adorado hoje é que você agora vai aprender, nunca vai fazer isso. Mas o teu culto ele não recebeu, como é que é isso? Irmãos, eu sou extravagante, não é porque eu quero, não é porque o momento é favorável, é porque eu acredito no que a palavra diz, irmãos. Eu não estou nem aí, eu vou adorar. Louvor? É louvor. Eu estou a fazer reuniões, e uma delas é com o Ministério de Louvor. É sobre isso aqui que eles têm que entender e aprender, é só isso que eles têm que fazer, mais nada.
Para quê, pastor? Para que eles mesmos sintam que Deus veio e sentou no trono que eles construíram. Irmãos, e aonde Deus senta? Sentar significa eu estou no controle, eu não estou inquieto, eu sei o que eu estou fazendo. A Bíblia diz, irmãos, quando você louva, ele vem e senta para receber o seu louvor, a sua adoração. Quanto de vocês já zombaram de mim cantando? Tu acha que o louvor lá era perfeito no cárcere? Sim ou não? Para de zombar do teu pastor a partir de agora. Eu te perguntei, não tinha teclado? Não tinha bateria? Vanderlei falou que tinha ai, maluco. Eu posso conjecturar qual foi a canção. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei por... De repente, a Bíblia diz, irmão, que um ora, outro canta. E a Bíblia diz, está sofrendo, ora. Está contente, louve ao Senhor. Por quê? Porque Ele vem e senta. Ele se assenta no trono que você faz. Quanto tempo faz que você não faz um trono de louvor para o Senhor? Bíblia. O povo perece por falta de conhecimento. Pastor, na minha casa eu acordo murmurando, reclamando, não boto louvor coisa nenhuma. Está aí. Não faz por quê? Porque você ainda não acredita. Porque se acreditasse, você ia louvar. Você ia orar, irmãos. Vou te provar mais na Bíblia sobre louvor ainda. Vou ficar no louvor. E aí eu comecei a louvar hoje lá. E Deus recebendo, irmão. E Deus recebendo. Domingo, irmãos, eu sou muito difícil. Deus me mostra algumas coisas assim. Eu nunca tive visões, assim, muitas visões no meu ministério todo. Eu me lembro que algumas visíveis, muito fortes, um momento muito difícil, foi o leão, na pandemia, que eu vi ele aqui, rugindo. E domingo agora eu via nitidamente, irmãos, duas narinas, eu só via dois narizes, muito grande mesmo, respirando a adoração dessa igreja. Lá e a caiaço que releva. Tu já viu quem bate a bateria? Não é baterista. Quem toca violão? Não é violinista. Guitarra? Ele não sabe fazer não, irmãos. Já viu quem canta? Nenhum deles são famosos, nenhum deles tem aula, nenhum deles tem técnica. Que é isso, pastor? Eles são adoradores, irmãos. E isso é suficiente. Irmãos, eu vou em alguns lugares aí, irmãos, que o louvor é perfeitaço, maluco. Eles fazem os arranjos que lá na música o CD toca. Eles fazem ali ao vivo ali. E eu fico diante de Deus, irmãos. Eu faço aqui, não vou falar o nome do lugar por causa de ética. E eu fico ali lutando para sentir a presença do Eterno. Porém, eu vou louvar o Senhor. Porém, eu estou ali, às vezes no louvo eu oro, intercedendo pelo culto, pelos músicos. Eu amo a minha igreja, irmãos. Adorar a Deus aqui, irmão, é a coisa mais fácil do mundo. Mas você não faz porque você quer, por causa de quê? Pastor, eu preciso sentir alguma coisa. Hã? Falta de Bíblia. Falta da palavra. Viu? É você que o atrai. Eu não estou com vontade. Ele estava com vontade? Eles tinham um motivo aparente? Todo arrebentado, irmãos. Aí quando o cara vai se matar, isso aqui é uma revelação. Está tudo escuro, tá, gente? Quem foi que falou para Paulo e Silas aqui dentro da cadeia, que lá fora alguém queria se matar? Está no texto. Quem estava lá? Deus. Deus falou para ele assim, ó, libera a palavra aí, está querendo se matar. Por quê? Não tinha como ver. Ele está no cárcere inferior. No cárcere inferior está tremendo tudo. Terremoto, ei, terremoto, barulho de cadeia.
plafo, ferro entortando, amassando, troço caindo. A Bíblia diz que o Deus que sentou no trono de louvor de Paulo e Silas falou assim, ó, libera uma palavra para lá fora, por quê? Porque tem alguém querendo se matar e aonde eu estou, relide que aço que ele é baixo. Ninguém se mata, ninguém morre, aonde a minha presença está, tem vida. Estou no texto. Deixa eu te mostrar no texto. Verso 27. O carcereiro acordou e ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido e por isso puxou a espada para se matar. Mas Paulo lá de dentro gritou, não faça isso, todos nós estamos aqui. Vamos para a revelação, para me te provar, eu gosto de provar, detalhe da Bíblia. A Bíblia tem detalhes. Tremendo de medo, o carcereiro pediu a luz, correu para dentro do cárcere, ele estava do lado de fora. Paulo está lá dentro, no cárcere inferior. Quando alguém vai se matar lá fora, ei, eu vim aqui te abençoar. Começa a levantar trono de louvor na sua casa, na sua vida, que em vez de morte vai ter vida, em vez de morte vai ter vida, em vez de separação vai ter aliança, em vez de escassez vai ter bonança. Vocês são abençoados pelas minhas mensagens, o Senhor falou comigo hoje. Talvez agora o YouTube vai começar a ser abençoado. Quem vai ouvir pelo YouTube. Esses dias eu estava ouvindo as minhas mensagens. E eu falei, Senhor, muito obrigado, porque eu estava sendo edificado por mim mesmo pregando. Dá um Google lá depois lá e vê se você acha essa mensagem aqui no Google. No YouTube de alguém que eu colhei. Presta bem atenção. Levanta trono de louvor para Deus. Não tem motivo aparente nenhum. Filho sai de casa, o outro também, o outro se desvia, outro não sei o que, não sei o que. Obreiro, igreja, ministério, saúde, doença, não sei o que. E aí? Eu vou louvar o Senhor. Eu já acordo louvando a Deus, adorando a Deus. Antes, eu já orei. Antes, irmãos, eu não levanto da cama sem antes ficar 40 horas louvando, minuto, adorando o Senhor, orando ao Senhor. Depois eu vou louvar. Depois eu falei qualquer outra coisa na minha vida. Vem antes o que? Precedente é oração e adoração. Simples assim. Problema. Tudo pode esperar, tudo. Presta bem atenção. Abra comigo a tua Bíblia aí. 2 Reis. Olha que maravilha. Você não faz porque você não crê. Estou te mostrando que nem tudo que está na Bíblia você crê. E você vai se identificar daqui para frente. Você vai falar assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Eu vou assim, então. Você falava, mas você não agia. Você falava, mas você não cria. E se você não crer, não vai acontecer nada, porque tudo é possível aquele que crê. Abrir aonde a Bíblia? 2 Reis. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 3, verso 15. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. Chegou um trabalhador lá e falou, agora, tô cheio de gás, tadinho, bichinho, chegou agora lá. É assim mesmo, veio para a igreja. Fico feliz com esse cara, de verdade. Já fez muito isso também, obrigado, Jesus.
Olha o que diz a Bíblia, gente. Marcou na tua Bíblia aí? Vamos ler aqui no 3. 1, 2, 3. Começou a louvar. Isso aqui, irmãos, é muito forte. Por quê? Porque Eliseu está falando assim, ó, eu não tenho revelação nenhuma para te entregar. Caraca, maluco. Uau. E tem uma galera querendo forçar a revelação aí, gente. Pastor, ora por mim. Aí eu pergunto, qual o motivo da oração? Não quer falar, não, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa. Acabou. A pessoa olha, tipo assim, essa oração foi, sai pra lá, rapaz. Sou crente, mano. Tem um tempo para perder com... Ei, irmão, quando você é crente, não vem conversinha afiadinha, caiu com pegadinha, não. Jesus não caiu em pegadinha, não. Olha lá. Não tinha revelação. Vamos ler o contexto? Rapidinho, sobe aí. Verso de número 11. O rei Josafá perguntou, existe aqui algum profeta de Deus? Profeta de Deus. O Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele. O oficial do exército, o rei Jorão, respondeu, Eliseu, filho de Zafate, está por aí. Ele era ajudante de Elias, ou servo de Elias. Ele é profeta, diz o que o Senhor manda. Escuta, profeta fala o que o Senhor manda. Domingo, irmãos, eu fiquei perguntando por que eu apontava para lá e falava um montão de coisa. Eu falei, Senhor, ele falou assim, eu te mandei, tu não ia fazer não. Deixa eu te contar um negócio. Eu vou perguntar ao Senhor depois. E o Senhor falou comigo, o montão das tuas ovelhas não gostou do que você fez. Ficou com peninha dos pregadores da internet, tadinho. Está com peninha deles, né? Não é bem assim, pastor. Nem todo mundo é igual. Me prova. Irmãos, comigo não tem conversinha fiada. Tem que me provar. Me prova. Liga para eles, manda uma mensagem. Faz o convite. Adúlteros. Por quê, pastor? Não é porque eles traem a mulher deles, porque eles estão adulterando o evangelho de Deus. O evangelho é verdade, irmãos. Aqui, ó, ele é profeta. Quem está falando não cria nele, não. Quem está falando é da famíliazinha de Acabe, de Jezabel. Ele é profeta e detalhe, ele diz o que o Senhor manda, exclamação. Diz o rei Josafá aos 3 reis, e foram falar com eles. Verso 13, mas ele disse ao rei de Israel, olha só, o que é que eu tenho com isso? Eliseu, vá falar com os profetas do seu pai, da sua mãe. Jorão disse, não, pois foi o Senhor quem nos entregou aos 3 reis, e ao rei, os 3 reis, nós, ao rei de Moabe. Deixa eu te contar isso aqui. Eles saíram para ir para uma guerra fácil de vencer. Só que diz o texto que em 7 dias a água acabou. Numa guerra, 3 reis sem água, nem para eles nem para os animais. Deus fez que a água secasse. Por que é que algumas coisas acontecem na minha e na sua vida? Você sabe? Não, vou te abençoar. Nem tudo é para te matar. Alguém aqui, guiado por Deus, o culto é racional, falou assim, ó, Deus sabe chamar a minha e a sua atenção. Esses 3 reis aqui foram para uma guerra e não consultaram o Senhor. No meio da guerra, a água acabou. E eles vão falar assim, ó, vamos morrer aqui. Aí, Josafá, que era crente, lembrou. Vamos ter que consultar o Senhor. Ah, para tudo, aonde está o profeta? Algumas coisas de ruim que acontecem, está no nosso controle, não é para a tua morte, é só Deus te chamando, ei, vem para cá, o meu negócio é contigo, o teu negócio é comigo, sem mim você não pode fazer nada. Nada.
Irmão, sem Deus você não pode fazer nada. Verso 14, Eliseu responde, o rei afrontoso. Juro pelo Deus de Israel. Ele sabia que não podia jurar. Às vezes fica irado, o profeta fica irado, irmão, profeta. O Senhor, o Todo-Poderoso a quem eu sirvo, que se não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá, deixa eu abrir aqui um parênteses bem grandão aqui. Cuidado com quem você anda. Escolha melhor as suas amizades. Por quê? Porque o livramento pode vir de acordo com a pessoa de Deus com quem você anda. Eles iam morrer. Ele falou assim, ó, eu nem ia te dar atenção, mas só que quem está com você, eu conheço. Esse homem é um homem de Deus, e por causa dele vai vir livramento para a sua vida. Me vê andando com alguém? Me vê conversando afiado com alguém? Não. Então faz o mesmo. Eu não daria nem atenção para o Senhor. Um profeta falando para o rei. No dia de hoje, todo mundo queria o rei. Tem dinheiro, tem posse, pode me ajudar. Profeta, não está nem aí para essas coisas. Profeta, fica tranquilo. Está cheio de dinheiro, tá bom, é teu. Minha vida é essa aí. Verso 15, aí eu li com vocês. O que ele está falando aqui? Eu não tenho revelação para vocês. Mas quando alguém cantar uma canção, aleluia. Mas quando alguém começar a adorar o rei de Israel, quando alguém começar a dizer, só tu és santo, ele vai descer aqui no nosso meio, ele vai sentar no trono de louvor e vai revelar a vontade dele para mim e para a sua vida. Você pode aplaudir, mas é bem forte ao rei de Israel, irmãos. Se você não faz, é porque você não crê, você não acredita no que a Bíblia diz. Vamos lá? E ele disse, e o que o Senhor diz é isso, ou assim diz o Senhor, façam muitas covas em todo o leito seco do ribeiro. Olha só, leia na sua casa, esse capítulo aqui é lindo, recheado de revelação a mim e para você, para mim e para você. Eles vão falar assim, ó, ai meu Senhor, porque todos nós vamos morrer aqui. Eles exclamam, vamos morrer aqui. E agora, irmão, por causa de uma canção, por causa de um louvor, a Bíblia diz que Deus desce e revela ao profeta. Manda ele fazer buracos, piscinas, covas. Mas a Bíblia diz, não tem chuva. Eliseu fala assim, ó, antes de você falar que não está no tempo de chuva, não vai chover, olha só, o vento não vai mudar, mas o ribeiro vai ser cheio e as covas vão estar cheias de água até o amanhecer. Verso de número 17. Pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim, o leito desse ribeiro vai se encher de água, e vocês e o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. Eu vim aqui te abençoar, comece a adorar o Senhor, e Deus vai fazer o que você nunca imaginou, de uma forma sobrenatural. Não ia ter água, ia ter fome, ia ter morte. Estou te mostrando na Bíblia, através de uma adoração, Deus muda todo o contexto de uma guerra. Estou falando para a família aqui, né? Não parece não, né, gente? Ei, ia ter família chorando. Porque quem ia para a guerra eram os homens, quem ficou em casa, a mulher e as crianças. Elas iam ficar lá chorando, viúvas, filho órfão. Mas só porque houve uma adoração perfeita. E a Bíblia diz, irmão, eu não sei de onde saiu esse levita, mas ele saiu e por causa dele, Deus desceu e manifestou a sua glória. Abra comigo lá, 2 Crônicas.
20. Estou só no louvor ainda, não fui para a oração ainda não. Vou chegar lá rapidinho. Irmãos, depois que eu tenho a revelação de Deus, irmão, eu tento dormir, eu tento chorar, eu tento rir, porque eu fico impactado. Já era, acabou, me deu, acabou. Agarrei, gravei, assinei, já era, isso mesmo é. Bom. Como é que o senhor sabe, pastor? Confirmação, o culto é racional. Eu cheguei cedo, eu comecei a ouvir a oração, depois eu comecei a ouvir a primeira palavra, depois o louvor. Ele veio, o senhor falou assim, é isso aí. Vou te mostrar que o que você vai falar é verdade. Você crê? Eu falei, eu creio, Senhor. Eu desci de lá hoje chorando, falei assim, eu creio. E desci ele falou assim, eu creio. 2 Crônica 20. Algum tempo depois, os exércitos dos amonitas, dos meunitas, 2, meunita, 3, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá, de novo Josafá, um enorme exército de Edom veio contra o Senhor, e veio atacar o Senhor e já tomou a cidade vizinha. Josafá teve medo e fez o que? Verso 3. Teve medo e fez o que, irmãos? O que é que a Bíblia diz lá, gente? Tiago 5,13 diz o que? Está aflito, está angustiado, está machucado, está com medo, faça o quê? Ore. Irmãos, ele faz uma oração. Olha só, gente. Ele faz o que eu e você não fazemos. Por quê? Não acreditamos, irmãos. E orou assim, verso 6. Ó Senhor Deus, e vai orar. Verso 7, vai orar. Verso 8, vai orar. Verso 9, está orando ainda. Verso 10, orando. 11, 12, olha só. Ele está orando ainda no verso 13, no verso 14. Põe para mim aqui. Lê para mim lá, por favor, verso 14. Que isso, Jesus. Eles estavam aflitos, por quê? Porque iam perder a guerra. Mais uma vez, estou falando para a família, famílias iam chorar, famílias iam morrer, famílias iam ser levadas cativas, escravas, humilhadas. Mas a Bíblia diz que alguém fez o quê? Orou na angústia. O problema é que nós queremos ter motivo para orar, irmãos. Ou melhor, deixa eu melhorar isso aqui. Nós queremos ter motivos bons para orar. Sejamos sinceros aqui agora, rapidinho. O que te faz orar não é motivo bom, é motivo ruim, não é verdade? Porque se fosse bom, você não orava. Deixa eu te contar um segredo baixinho aqui. Tu acha mesmo, maluco, se eu tivesse com dinheiro no bolso? Meus filhos não é gay, eu estava dormindo no monte? Ah, gente, fala sério, maluco. Deixa a mulher dormir sozinha em casa. Sejamos sinceros, irmãos. Tudo legal. Continha no azul. Carro pago. Documento em dia. Seguro pago. Filho da pessoa do Senhor. Você estaria orando para quem, irmãos? Mas o texto que você leu e tinha que gravar, tem que gravar isso aqui, tá, irmão? Isso aqui, ó, tinha que pagar caro. Tiago 5,13. Tá triste, angustiado? Ei, não fica a boquinha caladinha, não. Abre a tua boca e ore o Senhor. Por quê? Porque oração é falar direto com quem pode resolver o seu problema. Sabe o que eu vejo hoje? Um montão de meninos e meninas indo para a rede social. Pronto, falei. E mesmo ovelha ainda. Irmãos, tem hora que vocês me iram tanto, você nem sabe. Aí você vê, eu não entro lá. Porque eu vou te ferir se eu entrar. Desabafa com a maravilha, dando alma para o diabo.
traz peso para a sua vida, para a igreja, para todo mundo, menos para o inferno. Vai orar, minha filha, vai orar, meu filho. Motivos eu tenho aqui, ó. Vou orar. Ele vai me ouvir, Senhor. O Senhor vai me ouvir, eu vou falar. E falo. E choro, e grito. Agora, ai, porque não sei o quê. Ei, não fique dando munição para o diabo não, querido. Vamos lá? Não parou por aqui não, queridos. Ali veio a revelação, tá? Por causa do levita. E depois, ele vai dar a direção todinha, toda a revelação, tá? Toda, não tinha revelação nenhuma, estava com medo, apavorado, diz o texto. Josafá agora, verso 18, ajoelha e agradece. Verso 19, os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a fazer o quê? Começaram a fazer o quê, irmãos? Feche seus olhos aí rapidinho. Lutamos com armas de fé. Continua comigo, por favor. E o meu Deus, Ele é vencedor, enquanto adoramos. Muralhas vão ter que cair. O inimigo não prevaleceu enquanto adoramos. Por quê? Feche seus olhos e adore. Seu ao trono. Seu nome. Que lá yastu que ele bacalabacando revasso ibiando queblando biandaravas. Lutamos com arma de fé, irmãos. Nós não lutamos com armas carnais, não, querido. O nosso problema é que nós não acreditamos, porque quem acredita não vai para a rede social falar abobrinha. Não vai falar também com pessoas que não vai te ajudar em nada. Se você cresce nisso aqui, ó, põe aqui, meu filho. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Quando você tomar posse disso daqui, você vai começar a viver coisas extraordinárias. 2 Coríntios 10, 4. Olha só. Porque as armas que usamos na nossa luta não são... Olha aqui, gente, ó. As armas que usamos na nossa luta não são são armas o quê? Capazes de destruir o quê? Para lá, fortalezas. É verdade isso aqui? Por que é que você não faz? Eu estou te provando, irmãos, 2 homens cantaram e uma fortaleza se tremeu toda. Foi ele que mandou escrever. Atos vem antes de Coríntios. Atos, realmente, você consegue ver lá. É o primeiro livro, Atos Apóstolos. Não é Marcos, Lucas, Mateus, é Atos. Consegue descobrir, estudando. Isso aqui vem muito tempo depois. Ele escreveu para uma igreja e falou assim, ó, eu sei que as vossas... Ele está falando assim, ó, eu estou falando porque eu provei. Só pode falar aquilo que você vive. Tem peso de autoridade.
Entro aqui agora meia-noite, 1 hora, 2 horas, com o vidro fechado, farol alto e ar ligado. Por quê? Porque eu criei que um dia isso aqui ia ser asfaltado e transformado pelo poder de Deus. Deixa eu te contar uma verdade. Eu cria, você não. Tu veio na minha, é na verdade, irmão. Tu foi vindo, hã? Você é sincero comigo, irmão? Estou contigo, pastor. Tu é doido, eu também sou. Então vamos embora. 2 doidos, 3 doidos, 5 doidos, vamos embora. Mas vocês estão vivendo ou não estão vivendo o sobrenatural de Deus? Escuta, Leandro, isso aqui é agora, fresquinha, tá? Tu nunca seria minha ovelha se Deus não tivesse limpado isso daqui, meu filho. Eu tenho outras ovelhas também que eu não posso falar nome também, não. Nunca, minha ovelha seria minha ovelha nada. Ela fala assim, pastor, fiquei sabendo que sou uma benção, tua igreja é uma benção, mas ó, não vou lá não. Escuta, agora quantas bênçãos Deus já fez na sua vida, Leandro? Relai, Acaiastur, Guerreiro e Bachur, aqui nesse lugar. Se você quer, eu comecei a mensagem falando o quê? Se você quer, você anda na direção, né? Eu ia lá na boca de fumo da bacia. Senhor, posso olhar aqui? Pode. Senhor, vai acabar isso aqui. Jardim do Ipê, água de coco. Chegava lá, Senhor, vai acabar isso aqui. Moza, Deus, no microfone, gritava. Lá na rua Final Feliz, no baile, meia-noite e pouca, eu e mais alguns doidos. Dobramos o joelho, Deus de Israel. Acabou. Acabou, irmão. Se você crê, você anda na direção, anda de conformidade, você faz aquilo que você crê. Ah, eu creio. Quem não faz por quê? Um montão de ovelha minha passou no jejum. Por quê? Não acredita no que a Bíblia diz. Acabou aqui não, gente, olha só. Na manhã seguinte, verso de número, põe-me aqui, 20, 2 Crônica 20 e 21. Nós estávamos aonde? Coríntios, né? Ali já foi. O rei Josafá, no dia seguinte, no dia da guerra, ele dá uma ordem. O que significa isso aqui? Eu creio no que eu estou ouvindo e lendo e fazendo. Deus desceu aqui por causa de um levita, trouxe a revelação e amanhã nós vamos fazer o que ele mandou. O que ele mandou? Põe os levitas na frente. Escuta, essa aqui é uma das piores guerras que Israel já sofreu. Foram 5 reis contra um povozinho chamado Judá. Estava dividida a banda do norte e a banda do sul. A pior guerra, em vez de botar os melhores valentes na frente, sabe quem vai? Léo, Dani, Stephanie, Eduardo, Saulo, João Pedro, Vanessa, vai me ajudando aí, eu vou esquecer o nome, daqui a pouco já esqueci já. Iranil dando um gritinho. Ei! Tu faria isso? Porque não crê. Eu imagino alguém falando assim, o soldado falando assim, a guerra que vai vir aí, já tomaram já as Azon Tamar, falta só a gente, aí na guerra vai os levitas. Josafá falou assim, ó, eu estou dando uma ordem, tá aqui, ó. Depois consultou o povo, Josafá, e ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército. Marchassem à frente fazendo o quê? Louvando a Deus e cantando assim. Louve a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para... Quando eles começaram a cantar, quem foi que sentou, irmãos? Porque, irmão, a Bíblia é muito linda, gente. Ela é poderosa. Que isso, pastor? Eu vivo como eu vivo por causa dela, gente. Só isso, pastor? Escuta. Cantaram essa canção, não foi? Verso 22. Olha lá. Preste atenção no detalhe. Logo começou o louvor, irmão. A introdução da canção. Logo que começou a cantar, quem foi que desceu, irmãos? Quem foi que desceu na batalha, irmãos? Quem é que quer descer na sua batalha, irmão?
Quem é que quer que não tenha morte, mas tenha vida na sua família, irmãos? Eu não canto. Eu não canto porque eu não sinto. Sentir o quê? Eles estavam indo para uma guerra, irmãos. As mulheres lá, as crianças, falam assim, meu Deus, e agora? Deus falou assim, eles vão louvar. Feche teus olhos. Tu nunca mais vai rir de mim eu cantando agora, irmãos. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Vai. Vai subindo o tom, vai. Estou pegando sobre isso, querido. Lá, Iacaiaço, que relie baixure. Isso. Se eu mergulhar no mais profundo mar, me afastar do teu olhar. Por quê? Por toda a minha vida te adorarei. Hã? Não existe prisões, irmãos. Cadeia. Adorar é o que sei. Uma dor. Bate no peito aí, fala, sou eu. Não existe prisões, irmãos. Te adora, Senhor. Se eu subir, se eu descer, se eu ganhar, se eu perder, te adorar é o meu prazer. Bate no peito aí e diz. E nada. Adorar é o que é só. Nada pode calar. Se põe de pé adorando aí, vai. Não existem prisões